paz do Senhor, povo de Deus. Hoje irei trazer o 8º estudo sobre a escatologia. Iremos falar hoje sobre o ato de Israel nos últimos dias. Israel é um país pequeno, parece que ainda é menor do que Sergipe, é quase o mesmo tamanho. Pequeno o país de Israel. Vamos estudar hoje acerca de Israel. A síntese: Israel é um povo escolhido do Senhor, e as promessas para este povo é maravilhosamente inefáveis. As promessas de Deus para esse povo é muito enorme, porque esse povo foi predestinado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, o povo de Israel. Observamos que quando nós lemos o Antigo Testamento, aprendemos que Israel teve os seus momentos altos e seus momentos baixos. Momentos baixos eram os momentos que Israel se afastou do Senhor por motivo de desobediência. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele perdoou Israel. E sempre o Senhor enviava profetas, sempre o Senhor enviava pessoas para pregar a palavra, para que Israel viesse a se converter. E quando Israel se convertia, o Senhor atendia as suas orações e o Senhor atendia as suas súplicas. Por isso que está escrito em Isaías, no capítulo 1, 2 e 3, fala sobre Israel. O boi conhece o seu lugar de alimentação, mas Israel não tem conhecimento. Por que Israel não tem conhecimento? Porque naquele tempo eles estavam vivendo um tremendamente horrível momento. E é o Israel que vai se encontrar no tempo do reinado do Anticristo. É esse mesmo Israel do passado vai se encontrar no tempo do reinado do Anticristo. E hoje observamos que Israel está longe do Senhor. Leitura bíblica vai se encontrar em Salmos 89, nos versículos 30 ao 34, que está escrito: Se os filhos dele desprezarem a minha lei, e se não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem lhes mentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. É o que o Senhor ele tem, o Senhor é bom para Israel. E o que nós observamos hoje, que o Senhor também ele é bom para com nossas vidas. Mas o foco não vai ser nós, mas vai ser o foco desse sermão, dessa palavra, desse estudo será Israel. Inicio com a introdução. Desde antes, ou seja, do Antigo Testamento, Deus tem um propósito com o povo de Israel. Israel é perseguido, mas no final Deus dá a vitória para eles. Sem contar que essa nação é muito próspera, porque a mão do Senhor é sobre este povo. Exatamente isso. Quantas vezes nós assistimos telejornais e observamos que as pessoas de Israel são altamente ricos, totalmente com condições enormes financeiras, não é verdade? O que entendemos é que Israel ele é muito próspero. E observamos no decorrer da Bíblia, Israel é muito próspero. Israel é muito próspero, devidamente que o Senhor está ao meio deles. E o Senhor abençoa esta nação. E o interessante é que Israel foi o único povo, o único país a ser escolhido pelo Senhor para ser um canal de bênçãos para outras nações. Que esse canal de bênçãos para outras nações acabou alcançando, sabe quem? Nós, os gentios, não hebreus, acabou nos alcançando e nós nos convertemos ao Senhor através de lá, canal de bênçãos, que é Israel. E nós devemos muito a Israel. Quantas vezes nós achamos, não precisa eu ficar devendo a Israel, porque Israel fez isso, mas Israel foi o canal de bênção para com a nossa vida. De onde veio a nossa fé? De Israel. De onde veio a salvação? De Israel. O que significa? De Jesus. Jesus era de Israel. E Cristo nasceu lá, e Cristo morreu lá, e Cristo ressuscitou lá.
Entendemos por aqui que Israel é um canal de bênçãos. Tópico A. O plano de Deus para Israel. Primeiro ponto do tópico A. O povo de Israel é uma nação escolhida pelo divino. Isso prova quando Deus chamou Abraão e fez um plano para esse servo. E essa promessa que era que Deus faria de Israel uma grande nação. Esse foi o plano que Deus prometeu a Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi um cara que é altamente cheio de fé. E se nós for analisarmos hoje, não veremos muitas pessoas com tanta fé como Abraão teve. E que seria abençoada. E o nome dessa nação seria engrandecida. Ao passar do tempo, Deus fez uma enorme descendência a Abraão. E observamos hoje, a descendência de Abraão está aqui hoje. Qual é essa descendência de Abraão? Somos nós. Abraão é o pai da fé. Através da fé, somos filhos de Abraão. E quando nós analisamos os relatos bíblicos, aprendemos que Deus é fiel. Muitos povos daquela época não tiveram crescimento. E isso fez de outras nações extinção. Babilônicos, sírios, filisteus, edomitas e amalequitas. É o que eu disse. Israel, apesar de ser um país muito menor, um povo muito menor, mas o Senhor escolheu Israel. E o Senhor estava com Israel. E o que isso significa, irmão Genival? É que se você for analisar as nações de babilônicos, assírios e filisteus, edomitas e amalequitas, essas nações entraram todas em extinção. O que é extinção? Essas nações acabaram. E Israel continua de pé. Você já parou para prestar atenção? Israel é um país altamente velho, mais de milhares e milhares de anos. E ele está lá de pé, com o Senhor sustentando aquela nação. E observamos que as nações acabaram. 5 nações aqui. Acabaram, nações daquela época. Deus poderia escolher essas nações, mas não. Mas Deus escolheu Israel. Deus tem um carinho enorme por Israel. Se você for ler a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai analisar que Deus tem um carinho enorme por Israel. Israel foi escolhida por Deus para ser um canal de bênçãos para outras nações. Isso tudo por meio de Israel. Como eu disse, Israel foi escolhido para ser um canal de bênçãos. Se você for analisar, Israel era para ter evangelizado aqueles povos lá, aquelas nações que eu disse, 5 nações que entraram em extinção. Israel foi escolhido para evangelizar, mas só que o problema é o povo. O povo não quis falar da palavra de Deus. Imagine se as outras nações tivessem sido evangelizadas por Israel, seriam convertidas. Mas só que devido às ações humanas, às obras humanas, às intenções humanas, às guerras, fizeram de Israel uma nação adversária. No decorrer da história bíblica, vamos analisar Israel como inimigo dos povos. Inimigo. Israel está como inimigo. E às vezes, o Senhor tinha tirado sua mão de Israel. E Israel perdia. Como eu disse, sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem o Senhor não conseguimos avançar. É só o Senhor que nos sustenta. É só o Senhor que nos guarda. É só o Senhor que nos põe de pé para prosseguir a jornada. O interessante que sempre quando o Senhor tirava sua mão de Israel, Israel perdia. E quando o Senhor voltava com sua mão sobre Israel, Israel vencia. O que aprendemos por aqui é que nós precisamos crer nesse Deus e não devemos nos afastar desse Deus, porque esse Deus ele é poderoso para fazer grandes coisas no meio da humanidade. Os gentios estão sendo muitos alcançados pelas misericórdias do Senhor, por meio de Cristo. E lembrando, a promessa para a salvação era só para Israel, mas eles acabaram rejeitando
E isso, quem saiu na frente? Os gentios. Nós saímos na frente. Em Romanos está escrito que diz, Paulo, ele queria muito que os judeus fossem realmente convertidos. Está escrito. Queria muito que os judeus fossem convertidos. E Paulo estava até disposto de perder a sua salvação para que judeus fossem salvos. E o que entendemos por aqui é que naquela época os gentios estavam extremamente sendo alcançados pela misericórdia do Senhor. Os gentios estavam sendo alcançados através da pregação da palavra. Por isso que em Romanos, capítulo 1, nos versículos 16 e 17, está escrito que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é um poder. Está escrito em Hebreus que ela é mais afiada do que espada de 2 gumes, que penetra até nas mais altas profundezas, mais altas dos ossos. Que essa palavra tem poder para salvar, para curar e para transformar. Gentios. O que significa gentios? Não hebreus. Nós somos os gentios. Nós somos o povo que não merecíamos a salvação. Em compensação, não merecíamos. Nós estávamos afastados de Deus. E Deus nos pôr perto dele para nos alimentar através da sua palavra. Gentios, não hebreu. Não somos hebreu, mas somos alcançados através da palavra de Deus. Entendemos por aqui é que os judeus não querem se converter até hoje. E os gentios mais e mais crescem. E os judeus não querem se converter. Tópico B. O juízo e o resgate de Israel. Primeiro ponto do tópico B. Deus entrará em juízo com o seu antigo povo, para levá-lo ao arrependimento e conversão. Depois que finalizar o acordo de paz com a besta, que será o término dos 3 anos e meio, vai haver uma desmutação, significando um rompimento com a besta. Isso nós entendemos que haverá uma terrível perseguição aos judeus. Depois, Israel compreenderá e vão chamar pela vinda do Senhor Jesus, o prometido, e o Senhor o ouvirá e virá em socorro. Haverá um tempo de glória e restauração para Jerusalém. Os judeus, enfim, irão se converter. Nas últimas, mas irão se converter. Apesar de eles não crer no Messias, no Cristo, que veio de Deus, que nasceu da Virgem Maria. Apesar de eles não crerem nesse Jesus, agora eles vão realmente entender que o que eles acreditavam era meramente mentira, era meramente falsidade. Por isso que eles fizeram acordo de paz com o anticristo, porque eles pensavam que o Cristo, o Messias, o verdadeiro Filho de Deus, eles achavam que ele viria para governar a nação. Mas só que o governo de Cristo não é aqui na terra. O governo de Cristo é no céu celestial. Por isso que Cristo diz: meu reino não é desta terra, mas o meu reino é do céu. O que aprendemos é que Israel pensava que Cristo viria para governar eles, mas só que não. Por isso que eles querem e estão esperando até hoje o anticristo para se pôr governante sobre eles. Tópico C. Devemos orar pela nação de Israel. Primeiro ponto do tópico C. Deus se apresenta para Israel no Antigo Testamento como Shalom, Deus da paz. Por que Deus da paz? Porque o Senhor é o único caminho para Israel. Nós precisamos orar por Israel, devidamente que a fuga deles seja antes da batalha do Armagedon, a batalha da montanha. O que é essa batalha do Armagedon? O que será? Não vou dizer nesse vídeo, mas no próximo. Nós temos uma dívida com Israel. E essa dívida é que a nação de Israel é um canal de bênçãos para os gentios.
Por isso que a nossa parte que devemos fazer por Israel é orar e amá-lo. Como assim, meu Genival? Amá-lo, é amá-lo. Amar a nação de Israel. Glória a Deus que o Cristo, o Filho de Deus, veio de lá para trazer a salvação para nossas vidas. Para concluir, Israel é um povo escolhido pelo Shalom. Deus ainda tem um plano com o seu povo, que teremos nós todos um encontro com o Senhor Jesus nos ares. Esse encontro com o Senhor Jesus nos ares será depois da grande tribulação, que será o restante das pessoas que restaram daquela destruição que aconteceu aqui na terra. Inclusive Israel está também no meio. Amém? E esquecendo das perguntas, vou deixar as perguntas aqui que é muito interessante. Irmão, hoje é o 8º vídeo, não vi uma pergunta ser respondida, tá tão difícil assim, irmão? Perguntas do 8º estudo. Primeira pergunta: significado de gentios. Falei muito. Segunda pergunta: quais nações foram destruídas? Quais foram? O que era para ser a nação de Israel? Terceira pergunta, vou ler de novo. O que era para ser a nação de Israel? Eu disse no vídeo. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê um dia abençoado. Amém? Fica com Deus.